Devedor contumaz foi um dos temas debatidos no terceiro FONACRE, realizado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, em Brasília. Os painelistas debateram, entre outros assuntos, o aumento e a defesa da concorrência, tributação e evasão fiscal e apresentaram estatísticas do desenvolvimento econômico do país. Devedor contumaz, interação entre tributação e defesa da concorrência. Esse foi o tema do terceiro painel de mais uma edição do FONACRE, Fórum Nacional da Concorrência e Regulação, realizado em Brasília pela AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil. Um tema discutido sob vários olhares, um deles de um economista, que apresentou conceitos e foi taxativo. Aumentar concorrência não significa mexer na quantidade. Concorrência não pode ser confundida, dizer assim, eu quero mais concorrência, eu quero mais gente no mercado. Na verdade, assim, a concorrência é um meio, não é um fim em si próprio, para gerar mais eficiência na economia. Então é fundamental que essa economia, que essa concorrência seja feita em base não numa concorrência desleal, numa competitividade espúria gerada por não pagamento de impostos, por evasão de regulação. Se você está conseguindo competitividade por causa disso, não é porque você é mais eficiente, mas porque você se tornou um sonegador ou você se tornou um agente que não cumpre as regulações. A questão também ganhou uma discussão sobre o aspecto específico do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Meu objetivo na minha participação aqui foi trazer para a mesa, nesse debate, nessa temática tão importante a respeito de evasão fiscal e defesa da concorrência, uma discussão olhando para os precedentes do CAD, de qual que é o papel da Autoridade de Defesa da Concorrência para apurar infrações à ordem econômica decorrentes de uma prática reiterada de evasão fiscal. O advogado Diogo Santana propôs uma reflexão sobre tributação e concorrência. Apresentou um contexto para estimular o debate e tratou da jurisprudência. O judiciário também teve um comportamento extremamente cauteloso ao longo dos anos em reconhecer que o Estado poderia tomar algumas medidas excepcionais em relação a devedores ou a quem sonegasse de maneira mais reiterada. E aí, acho que talvez o grande debate de fundo que a gente teve na jurisprudência foi o debate entre a não possibilidade da chamada sanção política e a possibilidade de você ter a cassação, né, dos registros ou de você ter outras medidas que impedissem aquele agente econômico de continuar no mercado mesmo fazendo a sonegação. Aos palestrantes coube apresentarem estatísticas que indicam o desenvolvimento econômico do país. Como, por exemplo, o Brasil é a 7ª economia, quando deveria ser a 5ª do mundo. E fica longe dos primeiros lugares entre os países para fazer negócios. Óbvio, a simplificação tributária é fundamental, não só no nosso setor, mas se esse país quiser ir para frente, quiser andar, quiser atrair investimento, eu disse aqui ontem, nós precisamos de 80 bilhões de reais para o nosso setor ser uma economia razoável, um mercado razoável de combustível, né, dentro do contexto mundial. 40 bilhões para não faltar produto em 2030. 60 bilhões para a gente ser eficiente. 80 bilhões para ser quase um state of the art, vamos assim dizer, de ser eficiente. Esse é um dinheiro que está aí. E esse dinheiro nós não temos. O país não tem esse dinheiro. Tá? Então, a gente precisa, primeira coisa, para atrair dinheiro, simplifica o tributo que corrobora com o quê? Com a segurança jurídica, que isso corrobora com a segurança jurídica em si. A gente defende, e é importante deixar claro, a abertura do mercado, ela é importante, o Brasil precisa, isso está sendo discutido, está se discutindo o refino, é importante, né, que tenha um agente maior que a Petrobras, isso está sendo feito, está indo bem, a logística primária aí, nós defendemos. A Federação Brasil-Com disse quem representa. Os sindicatos no ramo de combustíveis de Santa Catarina, Paraná, Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O representante da federação apresentou números que representam a cadeia no Brasil. 19 refinarias, 371 usinas produtoras de etanol, 230 agentes importadores de etanol e derivados, 156 distribuidoras. Mas essas 156 distribuidoras operam normalmente? Não, não operam. Tá? Nós hoje temos aí mais ou menos algo em torno de 80 a 85 distribuidoras que operam normalmente com vários produtos. As outras distribuidoras, elas funcionam
algumas de forma sazonal, outras apenas com etanol cumprindo com suas obrigações e outras distribuidoras que vendem etanol, mas ardilosamente acabam não cumprindo com as suas obrigações legais e tributárias. Ele disse que o setor não é o que parece em termos de lucro. A redução significativa da margem da distribuição de combustível, que no ano passado, no período mais ou menos ali, entre fevereiro e março, estava em 11,21%, hoje essa margem está em torno de 3,55%, o que vai significar, bruto, algo em torno de 10 centavos, que depois que você tira todos os custos embutidos nisso, cai para menos do que 50% disso. E aí aparece, para completar essa complexidade que é o mercado de combustível, a figura do devedor quanto mais, que, como bem falado pelo Elvio, acaba sonegando aí no Brasil algo em torno de 5 bilhões de reais por ano. Essas pessoas hoje estão sendo qualificadas como o devedor contumaz. E a legislação permite um tratamento diferente em relação a esse devedor contumaz. O judiciário começa a tratar essas pessoas também, entendendo que elas merecem um olhar diferenciado, para que elas não possam se esconder atrás daquele cidadão que realmente cumpre suas obrigações ou que às vezes pode eventualmente atrasar uma outra obrigação. Nós não podemos compactuar com aquele que se utiliza da fraude como um modo de realizar a sua vida e os seus negócios. É importante verificar como esse devedor contumaz ele cria problemas do ponto de vista da arrecadação tributária, ele cria problemas em relação ao direito do consumidor e ele cria problemas em relação ao direito concorrencial, na medida que ele, obtendo uma vantagem ilícita, ele afeta todo um mercado em torno dele, que vai ser prejudicado pelas suas atitudes.